Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. E hoje é dia 13 de março de 2024. Estamos em São Paulo, na Zona Sul, por volta aí das 10 horas e 46 minutos. Dia quente, por volta aí de uns 30 graus aqui na Zona Sul. O ocultismo serve para ocultar fatos relevantes da história dos povos e das civilizações e da própria política, da geopolítica e das intenções de pessoas que detêm capacidade de poder, capacidade de ação, meios de ação. Naturalmente, um dos segredos do poder é o próprio segredo, né? Manter as suas ações secretas até que elas possam ser colocadas à luz do dia, né? Então, o ocultismo ele serve para ocultar, mas ele também pode revelar a quem o estuda e o compreende. Então, tem grandes autores aí, Papi, Eliphas Levi, o próprio Aleister Crowley. O ocultismo está muito presente nas tradições, no Hassidismo judaico, na Cabala, né? Nas tradições sufis, na própria tradição cristã, né? Existe a ascese no mundo hindu, né? No mundo indiano aí dos Vedas, do Vedanta, do Yoga, né? No próprio mundo muçulmano também tem várias correntes ocultistas, mas existe também uma corrente que é de cunho esotérico ocidental, né? Que está presente também em certos ramos da maçonaria. Enfim, é um vasto mundo aí de autores e de obras. Algumas obras são muito difíceis, né, de se encontrar, né? Por exemplo, o excepcionalismo sionista é bastante claro em seus objetivos. O que diz esse excepcionalismo? Veja, então o judaísmo tradicional passou por uma reforma, foi reformado, foi deturpado e manipulado pelo próprio sionismo. E isso foi feito naturalmente por um rabinato, por uma elite sacerdotal, né? A ideia é que primeiro hoje, você tem o resultado disso ocorrendo na Palestina, né? Então veja só, primeiro, falar claramente, primeiro há que se eliminar aquele povo, naquela região, né? Porque pegamos as suas terras e agora nós não queremos que essas pessoas estejam aqui, apenas os nossos, ou supostamente o nosso povo. Então é uma questão de povo escolhido, né? De raça escolhida, de religião escolhida, de um certo Deus, né? E depois, a primeira etapa é ocupar aquela região de acordo com suas premissas aí sionistas, do tamanho que tem que ser essa terra prometida. Então aí vai entrar em terras do Iêmen, vai entrar em terras do Líbano, vai entrar em terras do Egito. Enfim, vai ser uma expansão, é expansionista, é imperialista, né? O sionismo é um imperialismo, né, de um determinado povo. Então, em seguida, a próxima etapa é os goim. Os goim têm que sair de cena. Quem são os goim? Somos nós, os cristãos. Pera, você está dizendo, Helder, que vai se eliminar 1,5 bilhão de cristãos da face da Terra? Eu só estou falando aquilo que diz o ocultismo, não sou eu que decido coisa nenhuma, eu só estou aí sendo o mensageiro, né? A meta é essa. Primeiro é a Palestina, depois os cristãos, e depois a missão mais difícil de todas, são os muçulmanos, é o inimigo final, né? É o inimigo mais difícil de todos, porque é um povo muito mais aguerrido, né? E com convicções tão sólidas quanto o próprio sionismo. Só que aí existe uma questão quantitativa aí imensa, né? Sabe? Então, quase a mesma quantidade de muçulmanos equivale à mesma quantidade de cristãos. Se você somar aí muçulmanos e cristãos, dá metade ou mais da metade da humanidade, dá mais de 3 bilhões de pessoas. Então existe aí seguramente 1,5 bilhão de muçulmanos, entre 1,5 e 2, e 1,5 e 2 de cristãos.
Primeiro se elimina os palestinos, depois os cristãos e depois os muçulmanos. Então só poderá haver um povo escolhido numa terra prometida. Isso reza o ocultismo cabalístico, racídico, sionista. E o Deep State? O Deep State, aí o complexo militar industrial financeiro, o governo oculto, a New World Order, as 13 famílias Illuminati, toda essa mística em torno dessa questão de um governo oculto, que existe em parte esse governo oculto, é fundamentalmente gerido pela elite sionista, pela própria elite sionista. Veja, ficou mais próximo de alcançar essa meta, que agora nós já estamos vendo ela assim um pouco mais despachada, aí, um pouco mais escancarada aí na Palestina. Mas foi após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que a indústria do Holocausto, porque é uma verdadeira indústria cultural, ideológica, calcada em certas informações históricas, as quais foram expandidas, aumentadas, selecionadas, e se construiu aí a indústria do Holocausto. Não estou dizendo que não houve Holocausto, houve Holocausto, mas é claro que houve uma política construída em torno da ideia do Holocausto, porque só um povo, um determinado povo, é que digno de pena, de ser vítima histórica, enfim, se investiu muito nisso daí. Foi após a Guerra dos 6 Dias, em 67, que essa indústria e esse soft power aí do Holocausto recebeu milhões, bilhões de dólares a fim de criar a narrativa atual, que é excepcionalista, ou seja, ela serve exclusivamente à meta sionista, e ela é excludente, aquilo só vale para aquele determinado povo. Povo que, diga-se de passagem, é tão vítima do sionismo como qualquer outro povo. Veja, se nós dissemos aqui no nosso canal que Gaza era um campo de concentração, aliás, não fomos nós que dissemos, né? Tem vários autores, vários especialistas, vários historiadores dedicados a este tema, né? Por exemplo, eu tenho um dos primeiros vídeos do canal é sobre a Nakba, né? Que foi o começo aí do genô palestino lá naquela região. Fatos recentes que é rigorosamente verdadeiro que Gaza é um campo de concentração, desde pelo menos 2012, 2013, quando foi pensado e construído e feito os muros em torno de Gaza. Gaza foi cercada para juntar os palestinos, isso é uma primeira fase. Uma segunda fase é expulsá-los para algum território alheio. Por essa lógica da comparação com o campo de concentração, faltava apenas a ação do Hamas para justificar toda a ação bélica e brutal contra aquele povo, e agora também tem a chaga da fome, que começa a ceifar a vida dos palestinos, começando naturalmente pelas crianças e pelos idosos, que são sempre os mais frágeis diante desse tipo de ação satanista. Mais uma vez a comparação com os nazistas é válida. Vide a fome que se permitiu alastrar entre os campos de concentração na fase de desmantelamento final. Veja, eu já expliquei aqui em alguns vídeos meus que os campos de concentração eram campos de trabalho forçado. Funcionavam grandes plantas industriais nesses campos. Bosch, Siemens, Farben, Standard Oil, Volkswagen, marcas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, né? Fábrica da Krupp, né? Siemens, Pfizer, funcionavam fábricas, indústria fabril, plantas industriais dentro desses campos. Foi quando a Alemanha já estava com a guerra perdida que foi necessário desmantelar essas fábricas e começaram a serem desmontadas, né? Veja, nenhum campo de concentração foi explodido pelos aliados, né? Mas os nazistas tomaram a decisão. Você encontra isso em várias obras aí sobre a Segunda Guerra Mundial, em biografias do Adolf Hitler e tudo mais, né? Era necessário eliminar os vestígios do que houve ali naquelas fábricas, né? Mas veja, houve o processo de extermínio, houve o processo do Holocausto. Só que os sionistas eles são piores do que os nazistas. São piores, por incrível que pareça. Eles são piores, porque eles filmam as próprias atrocidades. Veja, o nazista ele era mau o suficiente, mas não o suficientemente mau a ponto de querer mostrar aquilo para o mundo. Não, ele queria esconder aquilo do mundo, ele queria esconder aquela chaga.
Ele queria não deixar vestígio nenhum. E esse processo ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve o desmantelamento final das fábricas e a ordem para se eliminar os trabalhadores ali, os trabalhadores forçados ali, os judeus, os russos, os eslavos, as testemunhas de Jeová, os ciganos, os romenos, os armênios, enfim, todo aquele povo, grande parte daquele povo era judeu, mas assim, são judeus russos, são judeus soviéticos, são judeus gregos, são judeus armênios, são judeus alemães, são judeus franceses, tinha de tudo ali naqueles campos, né? Todo tipo de gente, né? Porque judeu é uma coisa muito genérica, né? Então, quando eu digo que eles são piores, é que eles são capazes de filmar as próprias atrocidades que eles cometem e exibem-nas com orgulho, né? E o pior, são aplaudidos, né, por milhões de descerebrados, naturalmente. Uma espécie de coliseu cibernético aí, para as pessoas verem, né, e colocam isso na internet. É claro que isso lentamente vai criando uma comoção pública contra o Estado de Israel e contra o sionismo. Então, como é que eles se defendem? Ah, quem é contra o sionismo é antissemita. Não, absolutamente. As pessoas não são contra povo nenhum, contra indivíduo nenhum. Elas são contra o sionismo, especificamente, né? Então a fome está se tornando comum em Gaza agora. E é incrível, mas a fome pavorosa, que é uma maneira horrível de morrer, né, é um dos objetivos aí do gabinete aí do Bibi, né? Isso ficou cabalmente demonstrado quando houve o massacre de civis numa fila de distribuição de farinha em Gaza, quando eles metralharam toda uma fila aí com centenas de palestinos civis, mulheres, crianças e tal. Além, para piorar, compõe o cenário aí do que eu chamo de coliseu cibernético, imagens de um jovem morrendo de fome, né, numa maca, que foi usado como meme em canais israelenses no Telegram. Não para o rechaço dos seus usuários, não, ao contrário, as reações da maioria dos usuários eram de hilariedade, de gozação, de alegria insana diante de uma situação dessa. Os palestinos não são pobres coitados, veja bem, a resistência só cresce e esta guerra parece longe de terminar. O cerne do problema é que o sionismo ele desumaniza qualquer um que se opõe a ele, especialmente porque o sionismo ele está misturado com uma dimensão religiosa, fundamentalista, radical, absolutamente radical, escatológica, apocalíptica. Então mexe aí com o lado religioso das pessoas, só que é uma religião invertida, né? É uma religião altamente racista, enfim, tudo isso a gente já está sabendo, né? O sofrimento, então, palestino, na verdade, ele não desperta em nós a convicção de sentir apenas pena e comiseração por aquele povo. Não, ele fortalece em nós a convicção de endurecer a nossa postura política e a nossa mentalidade com relação a Israel e ao sionismo. Qualquer um que se coloque contra a resistência palestina, doravante será considerado conivente com o pior tipo de fanatismo religioso que existe, pois o sionismo é o pior tipo de fanatismo conhecido pelo homem. No entanto, veja bem, dentro da própria comunidade judaica, há muita gente contra o sionismo. Eu estou dizendo, existem muitos judeus no mundo, eu diria mesmo que é uma boa parte aí, hein? Uns 50% aí dos judeus que se dizem judeus, que se reconhecem como judeus e que se reconhecem como judeus praticantes, são contra o sionismo, e são contra a maneira como o Estado de Israel foi criado. A maior diáspora judaica americana, que é anti-sionista no mundo, afirma que cortou todas as relações com Israel e que não vê Israel como um Estado judeu. Os grupos judeus da Torá na América declaram abertamente que não tem qualquer ligação com Israel e o seu exército pervertido, as IDF israelense. Líderes desse grupo de judeus tradicionais, né, nos Estados Unidos afirmam que todos deveriam saber que os judeus que são devotos da Torá não veem Israel como um Estado de verdade. A diáspora judaica, que é os judeus espalhados pelo mundo, nunca vão aceitar Israel, o exército israelita e os seus massacres doentios, dementes, escatológicos, né? Portanto, as ações de Israel e dos sionistas não têm lugar no judaísmo tradicional e na própria Torá. Pessoal, então o nosso vídeo hoje foi sobre este tema.
né? No próximo vídeo eu ia elencar aqui o conteúdo do próximo vídeo, mas eu vou deixar para depois, porque já estamos com 15 minutos. Está um dia assim bem cheio de afazeres. Então nosso vídeo ficou com 15 minutos. Se você gostou dos nossos conteúdos, saiba que todos os nossos conteúdos vêm de fontes confiáveis. A melhor fonte que você pode encontrar. Eu vou fazer um canal, um vídeo só sobre as fontes do canal, mas eu sempre cito alguém, algum autor, algum escritor, algum jornalista, né? Já citei aqui assim vários conteúdos aí do Wellington Calazans, do Rafael Machado, do próprio Rubem Gonzalez, do canal Arte da Guerra, do Cabalé, que ele tem um excelente site que é o Velho General. E assim, eu tenho outros canais de geopolítica e canais internacionais aí, principalmente aí os norte-americanos, né? Mas também temos colaboradores aí de várias procedências. Eu vou fazer um vídeo só sobre essas fontes aí, sobre o que há de comum e de específico em cada um deles, e alguns são absolutamente notáveis: mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, canal de livre pensamento. O nosso é a luz no fim do túnel. Pessoal, sendo o que tínhamos para hoje, agradeço muitíssimo a sua atenção ao nosso vídeo. Se tiver mais curiosidade, os conteúdos do vídeo estão sempre no meu blog, blog Elder Araújo, aí na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, traga um seguidor para o canal e faça um comentário. O sininho do YouTube é a maneira como o YouTube cria o algoritmo para fazer um canal expandir. O nosso objetivo aqui é comunicar fatos do mundo real e analisar com isenção, com imparcialidade, com honestidade. Sendo o que tínhamos para hoje, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.